internet ela estava com muito baixa, o que estava dificultando a transmissão ao vivo. Mas nós estamos na presença do Senhor e graças a Deus nós vemos já bastantes irmãos aqui reunidos conosco, né, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Olha, irmãos, aquele versículo que Jesus diz: onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então saibam vocês, meus amados, que mesmo fisicamente, nós não estando presentes aqui, a igreja do Senhor, ela não estando aqui reunida, mas cada um de vocês hoje estão reunidos como um só homem, mesmo em suas residências. E saiba que o Senhor está no nosso meio. A Ele seja dado a honra, a glória e o louvor. Então, irmãos, nós sabemos que todas as coisas, elas estão debaixo do controle da potente mão do Senhor. Nada fugiu ao controle de Deus. E pode ficar certo disso, meus amados. Aquilo que, como diz aquele hino, que diz, aquilo que parecia ser minha morte, o Senhor mudou minha sorte. Então, o que parecia talvez até ser um problema, na verdade, eu creio que o Senhor está usando isso para a expansão do Evangelho. Sim, porque eu creio o seguinte, meus amados, que pessoas que não tinham oportunidade de vir reunir nos nossos locais de reunião, reunir com a igreja do Senhor, hoje estão tendo acesso via internet a ouvir da palavra do Senhor. Isso é sobremodo maravilhoso. Então nós queremos, irmãos, fazer uma oração inicial, mas antes vamos ler um texto sagrado que se encontra no livro na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. Como nós havíamos predito, o nosso texto hoje, o tema da nossa reflexão vai ser Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Nós bem sabemos, amados, que a Páscoa ainda vai, segundo o calendário cristão, a Páscoa ainda vai durar eu acho que 2 semanas, mas nós temos por oportuno, até pelo momento que nós estamos vivenciando, trazer uma palavra dessa espécie. Eu creio que foi o Senhor que colocou no nosso coração. Então vamos ler esse versículo para nós darmos início, amém? Aí onde você está, na sua residência, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha, irmãos, eu, sinceramente falando, nós estamos com alegria no coração. Eu estou aqui sentindo como a igreja estivesse toda junta aqui. Sinceramente falando, nós estamos com a alegria do coração pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade de estar juntos aqui. Então, o versículo 7 do capítulo 5 de 1ª carta aos Coríntios diz o seguinte: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Aí eu queria pegar só esse finalzinho, que diz o seguinte: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Queria pegar bem esse finalzinho, que diz o seguinte: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Baixe sua cabeça, interceda comigo, vamos orar ao Senhor para que verdadeiramente nós possamos hoje nos alimentar da palavra do Senhor. Amém? Nosso Deus, nosso Pai. Senhor do céu e da terra, aqui nós estamos, meu Deus, reunidos, sim, meu Deus, como igreja do Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, fazendo uso, Senhor, desses meios tecnológicos, meu Deus, para a difusão da Tua palavra. Eu creio, Senhor, que Tu estás à frente, Pai. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, Senhor, que Tu é quem está, meu Deus, dirigindo essa reunião, Pai. E nós pedimos pelo poder que há no nome de Jesus. Nós pedimos a Ti, meu Deus, que a unção do Senhor, Pai, venha sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor perdoe nossas falhas. Nós somos, meu Deus, falhos e pecadores.
e por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Em nome de Jesus, nós aqui nos humilhamos ante a tua gloriosa presença, para que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, possa, através do teu Filho Jesus Cristo, ser glorificado nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra, meu Deus, ela venha ter proeminência nas nossas vidas, que o Senhor venha ser engrandecido. Ó, meu Deus, que pessoas que não tinham oportunidade de te ouvir, nessa noite, meu Deus, que pelo poder da palavra do Senhor, ela possa, meu Deus, ser alcançada. Em nome de Jesus, que haja salvação de almas, para a glória do teu santo nome. Que, meu Deus, o teu nome seja tão somente engrandecido. Ó Espírito Santo de Deus, volta a tua atenção para a pessoa do teu Filho bendito Jesus Cristo. E que o Senhor, meu Deus, o Senhor, dirija tudo que vai ser feito. Ó Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa palavra, ela fala, Paulo, ele vai dizer, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo, ele vai chamar agora de Cristo a nossa Páscoa. Então, irmãos, nós sabemos que a Páscoa do Senhor, a Páscoa, ela foi instituída ainda no Antigo Testamento, quando o povo judeu, ele estava cativo no Egito. O povo judeu havia passado 400 anos cativos ali no Egito, e a palavra de Deus diz que através do servo do Senhor Moisés, Deus fala com Moisés e diz que naquele momento está levantando Moisés para que ele pudesse, através do Senhor, pudesse tirar o povo da escravidão e conduzir o povo até a terra prometida. O povo de Deus, irmãos, até então, quando ele foi para o Egito, através de José, quando José se deu a conhecer pelo povo, pelos seus irmãos, a palavra de Deus diz que o povo de Deus ali gozava, irmãos, de privilégios. As melhores terras do Egito foi dado para aquele povo, para o povo de Israel. Mas diz a Bíblia que sai a dinastia daquele faraó, que era amigo de José, e entra outro que não conhecia os hebreus. E a Bíblia diz que aquele homem começou a oprimir, escravizou toda a nação de Israel, e agora, como aquela nação havia crescido, ele agora determina que todos os filhos homens fossem, assim que nascessem, fossem lançados no rio Nilo, para que aquele povo não crescesse mais do que já estava crescendo. E o povo trabalhava, meus irmãos, diuturnamente, fazendo tijolos escravizados pela nação egípcia. Então foi nesse contexto que Deus levantou Moisés, dizendo, olha, eu tenho visto a aflição do meu povo. Agora vai tu e vai à casa de Faraó e diz que liberta o meu povo. E assim, meus amados, Moisés inicialmente relutou, mas foi a Faraó juntamente com o seu irmão Arão, e Deus usou eles, mas só que Faraó disse que não libertava. E como os irmãos conhecem a passagem, ali Deus começa a mandar umas pragas, enviar umas pragas para o Egito. E o povo continuava trabalhando, o povo continuava sofrendo as opressões. E Deus ali manda cada uma praga, Faraó abrandava o coração, não, peça para cessar a praga que eu liberto. Quando Deus cessava a praga, Faraó endurecia o coração novo, e ali vinha outra praga. E assim foram, irmãos, 10 pragas, até que chegou a última, e a pior das pragas, que foi justamente a morte dos primogênitos. Está escrito isso, eu convido você para abrir sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, vamos abrir aí, fala da opressão do povo. Êxodo capítulo 5, vamos conferir. Capítulo 5, versículo 6 diz o seguinte: portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não tomeis a dar palha ao povo para fazer tijolos,
como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si palha. E vocês vão impor a ele a conta de tijolos que eles fizeram ontem. Ou seja, quando Moisés chegou para Faraó, para pedir a Faraó que libertasse por ordem do Senhor o povo, a primeira coisa que Faraó fez foi: dobre a carga de trabalho, para que eles não fiquem pensando em muitas coisas. Então, meus amados, a carga de trabalho foi dobrada. E daí veio a última praga, como eu falei, a praga da morte dos primogênitos. Então, irmãos, essa última praga, que está escrito lá em Êxodo capítulo 12, vamos abrir aí, por favor. Êxodo capítulo 12, o versículo 3, ele diz o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias desse mês, tome cada um para si cordeiro, segundo as casas dos seus pais, e um cordeiro para cada casa. O versículo 7, ele diz assim: e tomarão do sangue e colocarão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em quem comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas comerão. O que é que a Bíblia quis dizer aqui? Naquela noite, que era justamente a noite da morte dos primogênitos na nação do Egito, Deus dá uma ordem à nação de Israel: entrem em suas casas, e cada um de vocês peguem um cordeiro conforme a sua família. Se a família for grande, pegue um cordeiro grande. Se a família for pequena, pegue um cordeiro menor. Se quiserem, pode reunir 2 famílias. Ou seja, o Senhor diz: pegue um cordeiro e sacrifiquem. Então, irmãos, Deus mandou que a nação de Israel se recolhesse em suas casas e fizesse com o cordeiro, conforme ele lhe ordenara. Então, irmãos, vejam aqui que o cordeiro, ele foi sacrificado e ele foi totalmente, preste atenção, ele foi totalmente aproveitado segundo o mandamento do Senhor. A Bíblia diz aqui, irmãos, no versículo 7, que peguem o sangue e coloquem nas ombreiras da porta e nas vergas das portas, ou seja, nos batentes das portas, nas casas em que forem comer. O Senhor, ele deu uma ordem contextualizando da seguinte forma: pegue do sangue do cordeiro que vocês sacrificar e passe por sobre os umbrais da porta e nas vergas. Então, irmãos, aquele sangue era um sinal. Aquele sangue, ele falava de um sinal. Então, esse sangue, quando o anjo da morte vinha, quando o anjo da morte passou pela nação egípcia, por toda a nação, a palavra de Deus nos diz que ele vinha e quando viu uma casa que estava marcada com o sangue do cordeiro, a Bíblia diz que ele pulava por sobre aquela casa. E daí, irmãos, o nome original da Páscoa quer dizer justamente pular por sobre a marca. A palavra Páscoa quer dizer justamente isso, pular por sobre a marca. Todas as casas que não tinham sangue, o anjo da morte naquela noite entrou e matou o primogênito. No entanto, as casas que tinham o sangue do cordeiro, a Bíblia diz que ele pulava por sobre a marca e não tinha como entrar naquela casa. Então, irmãos, o sangue, ele fala de distinção. O que distinguia o povo de Israel do Egito era justamente o sangue passado por sobre a porta. Louvado seja o nome do Senhor. O que distingue, irmãos, o povo de Deus das demais pessoas do mundo é o sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida. Aleluia. Nós fomos marcados, irmãos, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue do Cordeiro, irmãos, é o que nos marca. Não é uma religião, não é por obras, não é pelos meus méritos. Eu estou aqui nessa noite porque eu fui marcado pelo sangue do Cordeiro. Engrandecido seja o nome do Senhor.
Mas o sangue do Cordeiro, irmãos, ele fala de salvação também. A palavra de Deus nos diz aqui que a casa que não tinha sangue, ela foi afetada com o anjo da morte. Houve morte naquela noite, justamente sobre a casa que não estava com o sangue do Cordeiro. No entanto, a casa que estava marcada pelo sangue, ela foi justamente livre da morte. Aquela morte na cruz do Calvário, irmãos. João Batista, ele chega, João Batista, ele está batizando ali no Rio Jordão. E a palavra de Deus nos diz que Jesus chega para ser batizado. Jesus vai ali ser batizado por João Batista. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que quando João Batista vê Jesus, João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como bem disse um dia aqui Elianai, uma certa feita, Deus pede o seu filho, pede o filho de Abraão, pede Isaac, o único filho de Abraão. Deus estava testando a fé daquele homem. E Deus diz a Abraão: sacrifica teu filho para mim. E Abraão, sem relutar, Abraão pega o filho e leva ali ao Monte Moriá. E a Bíblia diz que estavam todos os elementos de um sacrifício, ao ponto do seu filho, o Isaac, que já era conhecedor, tinha 8 anos de idade. Isaac olha e diz: pai, está aqui o fogo, está aqui o altar, está a lenha, está a faca. Mas cadê o cordeiro? Essa pergunta de Isaac, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde dessa forma: Deus para si proverá. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pergunta do cordeiro a ser sacrificado, cadê o cordeiro para ser sacrificado? Muitos mil anos depois, João Batista vai responder às margens do Rio Jordão. Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? E João Batista responde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós fomos salvos, irmãos, porque o sangue de Cristo foi vertido ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. O sangue do Cordeiro, irmãos, foi suficiente ali para salvar aquela nação naquela noite. O sangue do Cordeiro foi suficiente para salvar famílias. O sangue do Cordeiro de Deus ainda hoje é suficiente para salvar todo e qualquer pecador que reconhece que é pecador e entrega a sua vida a Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que além do sangue, a Bíblia fala também da carne, do alimento. O cordeiro, além de proteger, o cordeiro, além de proporcionar o sangue para dar livramento nos umbrais da porta, o cordeiro também proporcionou alimento. A Bíblia diz aqui, no versículo 8, que diz aqui: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. O cordeiro naquela noite, além de prover livramento, o cordeiro também proveu alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, que o alimentar é uma ordem. Olha o que é que o Senhor diz, olha: não comereis nada cru, nem cozido com água, senão assado no fogo. Então ele diz aqui, olha: nada deixareis até pela manhã. Então o cordeiro, irmãos, era para servir de alimento, e o Senhor dá uma ordem: coma do cordeiro. Meus amados, eu quero chegar para vocês nessa noite que o alimentar-se da palavra de Deus não é uma opção para nós nos manter vivos. Além de uma ordenança de Deus, o alimentar-se da palavra, ele se torna para nós uma necessidade. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o alimentar-se da palavra de Deus, ele se torna para nós como uma necessidade. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, porque Cristo atribuiu para Cristo, porque Paulo atribuiu para Cristo ser Ele a nossa Páscoa. Justamente, irmãos, porque Cristo foi esse Cordeiro de Deus, conforme João disse, que se deu pelos nossos pecados. Cristo foi esse, irmãos, que pelo seu sangue nos deu salvação hoje através da sua morte na cruz. Mas Cristo ainda é hoje, aleluia, Cristo ainda é hoje esse Cordeiro que nos alimenta. Glorificado seja o nome do Senhor.
Então, irmãos, conforme já falamos no contexto, nós gostaríamos de tratar 4 situações para nós encerrarmos. Nós já estamos encaminhando para o final. A primeira situação era como os hebreus estavam vivendo. Conforme nós dissemos aqui, os hebreus, eles estavam sobrecarregados na sua luta. Os hebreus, eles estavam, irmãos, com a carga dobrada de trabalho. E o interessante, irmãos, é que justamente Faraó, ele manda que dobrem a carga, de trabalho, para que o povo não ficasse pensando em outras coisas. Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias. Versículo 9. Olha só. Agrave-se, Êxodo 5:9 diz assim: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se não ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Em outras palavras, Faraó está dizendo aqui: dobre a carga de trabalho deles, para que eles não se ocupem em pensamentos. Que pensamentos eram esses, irmãos? Deus tinha chamado Moisés e disse: liberte o meu povo. E o povo agora se volta para essa esperança de uma salvação. O povo agora se volta para essa esperança de uma libertação do cativeiro. E o que é que Faraó diz? Agrave-se a carga, ou seja, dobre a carga do trabalho, para que eles não tenham tempo em ficarem pensando dessa forma. O segundo ponto é o seguinte: como eles passaram aquela noite, a noite da morte dos primogênitos. Como foi que os israelitas passaram? A Bíblia diz que eles passaram aquela noite presos em casa, trancados em casa. Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, que a noite para os israelitas foram trancados em casa, mas para os egípcios foi uma noite de terror. Terceiro ponto, a noite dos egípcios, naquela noite, foi uma noite de terror, foi uma noite de aflição, foi uma noite de sofrimento, em que seus primogênitos, ou seja, seus primeiros filhos, estavam morrendo. Mas o que foi que aquela noite prenunciou? É o quarto ponto para o povo hebreu. É justamente aquela noite ela prenunciou a libertação do cativeiro. Da saída daquela noite, irmãos, eles foram justamente para Canaã. Eles seguiram rumo a Canaã. Efésios 5. Os irmãos estão comigo aí? Tem muita gente? Glória a Deus. Efésios 5, 15 a 17, ele diz o seguinte, olha só. Portanto, vejam prudentemente como andam, não como nécios, mas como sábios, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendam qual seja a vontade do Senhor. Aleluia. Nesses 3 versículos que nós lemos, o Senhor fala 2 coisas interessantes. Aproveitar o tempo e entender a vontade do Senhor. O povo hebreu, eles estavam sobrecarregados. Mas é interessante, irmãos, que a noite que antecedeu a libertação, Deus faz com que aquele povo pare. Deus faz com que aquele povo vá para as suas casas. Deus coloca o povo dentro de suas casas. Eu acredito que vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. E que o Espírito Santo nos dê entendimento. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos 15:4, que todas as coisas que foram escritas são escritas para o nosso proveito. Nós podemos sim tirar a lição para nossas vidas, aplicar para nossas vidas hoje aquela libertação. A nossa nação, o mundo hoje está sendo afetado. O mundo hoje está sendo afetado por uma pandemia a nível global.
O mundo está em pânico. Nós fomos, digamos assim, impostos a estar dentro de nossas casas. Mas eu queria chamar vocês a atenção nessa noite, meus amados, para nós entendermos a vontade do Senhor e para a igreja do Senhor aproveitar o tempo. Amém? Nós que temos uma vida corrida de trabalhos, nós que temos o corre-corre do dia a dia, hoje nós somos obrigados a estar dentro de nossas casas. Hoje nós somos, irmãos, praticamente forçados a estar nessa forma. Nós vivíamos, irmãos, sobrecarregados. E eu digo para vocês, irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. E uma das coisas, irmãos, que nós nos chamamos a atenção aqui, é que a igreja do Senhor, de tanta sobrecarga de trabalho, eu me incluo nesse item, de tanto sobrecarga de trabalho, irmãos. Como o irmão Elenay falou na reflexão do grupo, às vezes nós não estamos mais dando ao Senhor o devido lugar. E chega um momento que o Senhor, por amor a nós, por amor à sua amada igreja, o Senhor diz: eis, pare. É tempo de parar. O Senhor está às portas. E a palavra do Senhor nos diz que Ele vem tirar o Espírito Santo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estar em íntima comunhão, irmãos. Precisamos, irmãos, estar com nossas lamparinas acesas para essa amada promessa. Nós não podemos perder de vista em hipótese alguma, meus amados, a promessa da vinda do Senhor. É tempo de nós pararmos em casa, irmãos. Eles agora, o povo hebreu, estavam parados nas suas casas. O mundo estava sendo afligido. Mas o povo hebreu estava parado em sua casa. A igreja do Senhor hoje não está podendo se reunir fisicamente. Mas nós estamos em casa, sob a proteção do sangue do Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Mas a pergunta que eu quero: nós fomos livres da morte pela morte de Jesus. Nós fomos livres pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós que vivemos no corre-corre do dia a dia, hoje nós temos a oportunidade de parar. E eu quero terminar com essa pergunta: você tem se alimentado do Cordeiro? De que você está se alimentando? Meus amados, você não precisa mais acrescentar nada na sua vida quanto às informações acerca desse mal que está assolando a vida do mundo. Quanto mais você se alimenta nessas informações, mais doente você vai ficar da alma. É tempo de se alimentar do Cordeiro. A Bíblia diz que Cristo diz: quem se alimentar de mim, por mim viverá. Quem se alimentar de mim terá vida e vida em abundância. O Senhor nos convida nessa noite, meus irmãos, a se alimentar dele. De que você tem se alimentado? Jesus, ele se coloca na condição de pão da vida. Ele disse: olha, seus pais comeram o maná do deserto. Aquilo não era o pão da vida. Eu sou o pão da vida, disse Cristo. Quem de mim se alimentar, terá vida. Eu quero encorajar vocês, nessa noite, para nós encerrarmos, a se alimentar corretamente. Nós somos aquilo que nos alimentamos.
Essa verdade é para o nosso físico, mas também é para o nosso espírito. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se eu me alimento de comidas gordurosas, eu tenho lutado contra isso. Tenho procurado fazer dieta. E os irmãos sabem o quanto é difícil. O quanto é difícil. Mas quanto mais nós nos alimentamos dessas comidas, mais a nossa saúde vai ficando comprometida. E a mesma verdade, ela pode ser espiritualmente. Quanto mais nós nos alimentarmos de comidas estragadas, mais nós vamos adoecer espiritualmente. Temos visto pessoas em pânicos. Temos visto pessoas sem esperança. Meus amados, a nossa esperança não é na OMS. A nossa esperança não é no Ministério da Saúde. A nossa esperança não é na Secretaria de Saúde, não é na Secretaria Municipal de Saúde. A nossa esperança vem do Senhor que fez o céu e a terra. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para a OMS, eleva os meus olhos para o Ministério da Saúde. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Não perca de vista, meus amados, essa esperança bendita. Se alimente do Cordeiro de Deus. Daniel, ele fez um propósito de se alimentar conforme a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos, quando foram se apresentar diante do rei, o rei viu e disse: esses homens estão melhor do que aqueles outros, porque Daniel se alimentou corretamente. Então fica isso para vocês, meus amados. Nossa Páscoa é Cristo, porque Ele proveu salvação. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, mas o alimento está disponível para mim e para você ainda hoje. Alimente-se do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer, eu quero orar com vocês, meus amados. Eu quero agora fazer uma intercessão pelo nosso Brasil, pela igreja do Senhor. Eu quero fazer uma intercessão, irmãos, para que a igreja do Senhor, ela seja coluna e baluarte da verdade. Irmãos, você tem uma rede social a seu dispor. O mundo todinho está difundindo, está propagando noticiários acerca dessa enfermidade. Você não precisa ser mais um. Difunda a palavra de Deus. Amém? Vou dizer de novo. Você propague a palavra de Deus, porque o mundo não está precisando de uma vacina para o coronavírus. O mundo está precisando de uma vacina para o pecado, porque o tempo está se cumprindo e o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Olhe, use a rede social, use os seus contatos para mostrar que Jesus vive e reina e nada fugir ao controle de Deus. Seja um atalaia, seja o coluna e baluarte da verdade, seja sal e luz nesse momento que o mundo está precisando. Façamos a nossa parte enquanto igreja do Senhor. Curve sua cabeça. Nosso Deus e Pai, nós queremos, meu Deus, nessa noite, te dar graças, meu Deus. Te dar graças pelo momento que nós tivemos aqui. Nós queremos, meu Deus, te dar graças, Senhor, porque eu creio, Senhor, que a tua vontade foi feita. Mesmo nós tendo esses problemas que nós tivemos aqui iniciais, mas o Senhor mudou. E eu creio, meu Deus, que a tua palavra foi pregada. Eu creio que o alimento espiritual, Senhor, ele veio para mim e veio para os irmãos. E por isso nós agradecemos, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor, coloca a tua mão, Senhor. Coloca a tua mão, em nome de Jesus, nessa peste. Coloca a tua mão nessa praga, Senhor. E dá um basta, Senhor. Nós pedimos a ti, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, dê um basta nessa pandemia, Senhor. Ó Senhor, mas que a igreja do Senhor entenda nessa noite qual seja a vontade do Senhor para nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, nos revele, Senhor, a tua vontade. E que o Senhor nos faça, meu Deus, aproveitar o nosso tempo. Ó Senhor, tempo agora é o que nós temos, Senhor. Não podemos mais dizer, eu não tenho tempo porque eu estudo demais. Eu não tenho tempo porque eu trabalho demais. Eu não tenho tempo por isso. Eu não tenho tempo por isso. Tempo nós temos demais. Mas que nós possamos saber aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Que nós possamos no Senhor
nos dá sabedoria, meu Deus, para que a partir de amanhã a nossa atitude, enquanto igreja do Senhor, seja outra, que possamos ser coluna e baluarte da verdade, que possamos ser torre de vigia do Senhor, que possamos ser atalaia do Senhor para propagar não vírus, mas propagar a palavra do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Senhor, nós te agradecemos, fazemos isso na pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, nós queremos agradecer, pedimos a vocês que divulguem esse link, né? Divulgue com outras pessoas esse link, para que mais pessoas sejam alcançadas. Domingo que vem, terça-feira, nós vamos fazer uma live também. Vamos fazer um momento de oração, a Igreja do Senhor reunida. Nós vamos estar orando terça-feira, mesmo horário, às 19h30. E nós pedimos a vocês, acessem. Vamos tomar como importante, assim como a reunião da igreja presencial, que vocês deixem os seus afazeres, que vocês deixem tudo que estiver fazendo e vamos nos reunir em torno da pessoa de Jesus Cristo. Nós agradecemos a todos que acessaram, a todos que estiveram conosco, em nome de Jesus, que a graça do nosso Deus, que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor de Cristo possa ser com cada um, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Amém.